Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos e para todas. Que o Senhor ricamente abençoe os vossos lares. Sejam todos bem-vindos a esta segunda mensagem desta nova série da Palavra de um Líder dedicada ao livro dos Salmos. Ao contrário do que será habitual, hoje não irei falar acerca de um único salmo. Quero observar convosco um conjunto de 3 salmos. E quero fazer isto porquê? Porque, sendo cada um deles objeto de estudo, não iríamos entender uma unidade profética que reside na observação conjunta dos 3. Cada um deles, por si só, é uma profecia, mas formam uma unidade profética quando vistos em conjunto. Aliás, um deles, o mais famoso salmo de todos, o 23, não costuma ser visto como sendo uma profecia quando de facto é. Este conjunto de salmos de que falo são os salmos 22, 23 e 24. Para entrarmos então no nosso estudo, iremos começar por ler o salmo 22, e eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. E o salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se elas são longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo do dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Mas todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração desfez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Trespassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão
de comer e adorar, e todos os que deixam ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Este é um salmo de sofrimento, um poema marcado pela dor, um cântico de consolação perante o sofrimento e perante a profunda dor. Como podemos ver e afirmar que este salmo é uma profecia? Como podemos dizer que é profético? Esta é, na verdade, o tipo mais fácil de profecia de identificar como tal. É uma profecia que já se cumpriu. Este salmo enquadra-se num tipo especial de profecias, as chamadas profecias messiânicas, que são profecias que apontam para a vinda e como seria essa vinda do Messias prometido de Israel. E o Salmo 22 fala de uma série de pormenores da vida de Cristo, de Jesus Cristo. A começar logo pelo versículo 1, onde está escrita uma frase que Jesus gritou no momento em que sucumbia na cruz do Calvário. Podemos ler em Mateus 27:46 a mesma expressão que lemos no versículo 1 deste Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Na continuação da leitura deste Salmo, percebemos uma série de outros pormenores da crucificação e da morte de Jesus, cumpridos plenamente nos Evangelhos. Pormenores como as mãos e os pés traspassados, como o facto de zombarem dele e de lhe dizerem que se ele era o Filho de Deus, que salvasse a si mesmo. A sede que Jesus teve, o sair a água do seu lado e até as sortes que os soldados romanos lançaram sobre a túnica de Jesus. Tudo pequenas coisas que manifestavam como seria e depois como de facto foi o sacrifício do Messias. Podemos assim dizer que o Salmo 22 é o Salmo de Jesus, o Messias sofredor. Olhemos agora para o segundo salmo deste conjunto, o Salmo 23. Vamos ler também na Almeida Revista e Atualizada. E diz assim, este todos os irmãos conhecem, podem até citar de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Será que podemos afirmar que este salmo também é uma profecia? Vejamos o cumprimento desta profecia pelas palavras do próprio Jesus. Em João capítulo 10, versículos 10 a 15, e eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: o ladrão veio apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho
e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O próprio Jesus afirmou ser o bom pastor. Ele assumiu ser o cumprimento desta profecia que é o Salmo 23. Mas ao contrário do que afirmei no Salmo 22, não podemos dizer que esta é uma profecia que já se cumpriu. Na realidade, esta é uma profecia que se está a cumprir. Está em cumprimento nos nossos dias, no tempo presente da história. Se no Salmo anterior vimos o cumprimento de um evento passado, neste Salmo vemos uma profecia que se está a cumprir. Como diz Hebreus 13:20 na Almeida Revista Atualizada, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, para que hoje a Ele nos convertamos, tal como diz 1 Pedro 2:25. Assim podemos dizer que o Salmo 23 é o Salmo de Jesus, Messias, o bom pastor. Temos então já analisados o Salmo 22, Salmo do Messias sofredor, profecia já realizada, e agora vimos o Salmo 23, Salmo do Messias, o bom pastor, profecia em realização. Como se pode ver do rumo do tempo profético que tenho apresentado, falta-nos então a profecia do tempo futuro, ou seja, a profecia que ainda se irá realizar. E essa profecia messiânica, de que ainda aguardamos cumprimento, é o Salmo 24. Vamos ler também na Almeida Revista Atualizada. Ao Senhor, pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Olhemos bem para este Salmo e o contraste enorme que tem em relação ao Salmo 22. Esse é um salmo de sofrimento e dor. Este é um salmo de triunfo e glória. Vê-se uma clara evolução no ânimo, na esperança. E aí conseguimos entender também o desenrolar do plano divino ao longo da história. Mas onde podemos observar o messianismo desta profecia? Bem, para chegarmos aí, vamos ler 3 pequenos versículos dos Evangelhos. O primeiro é Mateus 23:31 e eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O segundo é Marcos 13:26, que vou ler na mesma versão. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.
O terceiro e último versículo é Lucas 21, 27, e vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Diz: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Nestes 3 versículos, vemos a promessa da vinda de Jesus, da segunda vinda do Messias. Sempre com grande poder e glória, tal como um rei grandioso e glorioso, poderoso e sempre vencedor. E é isto mesmo que lemos no Salmo 24, quando o salmista clama: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Está o salmista a falar de Jesus e do seu regresso. E confirmamos isso quando lemos no início desse texto poético a questão de quem irá entrar no santuário de Deus e ali permanecer. Quem serão aqueles que estarão para sempre na glória com o Rei vitorioso? Assim podemos dizer que este Salmo 24 é o Salmo do Messias Jesus, o Rei da Glória. E bem sabemos que é disso que a igreja que milita neste mundo aguarda. É isso que nós aguardamos. Bem como a igreja triunfante deseja, que é o momento da segunda vinda de Jesus. Aquele dia em que o noivo vem buscar a sua noiva. Logo percebemos que esta profecia do Salmo 24 ainda está por se cumprir. Temos assim, nestes 3 salmos, 3 visões do Messias e 3 tempos proféticos diferentes. É por toda esta beleza que os cristãos têm de amar a palavra de Deus. Esta tem sempre uma riqueza nova, uma perspectiva renovada. É sempre alimento fresco, limpo e saudável. Resumindo, temos em relação à visão profética do Messias, o Salmo 22, Salmo do Messias sofredor, o Salmo 23, o Salmo do Messias, o bom pastor, e o Salmo 24, Salmo do Messias, o Rei da Glória. Quanto ao tempo profético, o Salmo 22 é a profecia que já se cumpriu, o Salmo 23 é a profecia que se está a cumprir e o Salmo 24 é a profecia que se cumprirá. Olhemos para estas profecias como fontes de fé, provas de que estamos na verdade, no caminho do Senhor. Podemos confiar que se a profecia do Salmo 22 se cumpriu com tanta exatidão e clareza, hoje podemos viver firmes na promessa da profecia do Salmo 23. Temos um bom pastor que nos guia, protege e abençoa. Podemos ainda alegrar-nos que a profecia do Salmo 24 certamente se irá realizar. Por isso, Jesus certamente virá e estaremos para sempre com Ele. Que esta palavra alegre, console e fortaleça o coração de cada um e de cada uma que ouça esta mensagem. O Senhor ricamente vos abençoe e muito obrigado por terem assistido à palavra de um líder. Amém.